Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos começar nosso programa de hoje agradecendo a Deus e pedindo sua orientação. Vamos orar primeiro. Pai querido, agradecemos por nos dares mais um dia de vida. Outro dia para ter comunhão com o Senhor, para propagar o Evangelho, para ser uma bênção para os outros. Queremos viver este dia sem egoísmo, dando o primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo, buscando abençoar as outras pessoas. Que o Espírito Santo nos guie e alimente a nossa alma. Se alguém que está ouvindo ainda não te conhece, ainda não está pronto para a eternidade, te pedimos, Deus, que através deste programa, essa pessoa possa conhecer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando o livro de Gênesis, que é a base de toda a Bíblia. Creio que Gênesis é o livro mais atacado de toda a Escritura. Na verdade, eu nunca encontrei uma parte da Escritura que seja o alvo de tantos inimigos da fé cristã como o livro de Gênesis, em especial os primeiros 11 capítulos. Este livro é o alicerce, o fundamento da Bíblia. O Salmo 11, versículo 13 diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, mas os fundamentos jamais serão destruídos. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, a lei, Torá. Gênesis fala da criação e a criação é obra de Deus ao trazer tudo à existência. O autor do livro de Gênesis, o livro da sabedoria divina, o fundamento da Bíblia, é Moisés. E tanto a tradição hebraica como a tradição cristã o confirmam isso. Gênesis é citado no Novo Testamento em várias ocasiões, eu vou citar algumas apenas. Por exemplo, Gênesis 1, versículo 1 é mencionado em Marcos, capítulo 13, versículo 19. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e Gênesis 2, versículo 24, são citados em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 5. O terceiro capítulo de Gênesis é citado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14. Gênesis, capítulo 4, é citado em 1 João 3, versículos 11 e 12. O quinto capítulo de Gênesis é citado em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Depois, Gênesis 6 a 10 são mencionados em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. E os capítulos 11 a 50 de Gênesis são descritos no testemunho de Estevão, no capítulo 7 de Atos e no capítulo 11 de Hebreus, versículo 22. Vou dar uma lista mais uma vez. Gênesis 1, versículo 1 é mencionado em Marcos 13, 19. Gênesis 2, 24 em Mateus 19, 3 a 5. Gênesis capítulo 3 é encontrado em 1 Timóteo 2, versículos 13 e 14. Gênesis 6, versículo 11, em 2 Pedro 2, versículos 4 e 5, e capítulos 11 a 50 de Gênesis em Atos 7 e Hebreus 11. Bom, essas referências do Novo Testamento apoiam o fato de que essa parte da Escritura é inspirada por Deus. Moisés escreveu o livro de Gênesis, mas de onde ele tirou esta informação? Bem, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O livro de Gênesis tem várias divisões. O Dr. Scofield divide Gênesis da seguinte maneira: de Adão até o dilúvio, do dilúvio até o chamado de Abraão, do chamado de Abraão até a morte de José. O Dr. Campbell Morgan tem um resumo muito simples de Gênesis. Ele usa 3 palavras: geração, capítulos 1 e 2, degeneração, capítulos 3 a 11, e regeneração, capítulos de 12 a 50. O Dr. Peterson resume Gênesis da seguinte forma: a família de Adão, capítulos 1 a 5, a família de Noé, capítulos 6 a 11, e a família de Abraão, capítulos de 12 a 50. A maneira como eu divido o livro de Gênesis é a seguinte:
Primeiro, a história primitiva, capítulos de 1 a 11. Nesta parte temos a criação, a queda, o dilúvio e o começo das nações, os 4 eventos importantes. A segunda parte é a história dos patriarcas, capítulos de 12 a 50. Nesta parte vemos 4 personagens importantes: Abraão, Isaque, Jacó e José. Em Gênesis 1, versículo 1, temos a declaração do primeiro ato de Deus, pelo qual o universo veio a existir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aceitamos isto pela fé. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Este versículo afirma a existência de Deus. 2 coisas são implícitas. Primeiro, a onipotência de Deus. A palavra onipotente provém de 2 palavras do latim, o prefixo omni, que significa tudo, e potência, que significa poder. O Deus que criou o céu e a terra tem de ser um Deus poderoso. Assim, o versículo 1 implica a onipotência de Deus. Em segundo lugar, ele implica a onisciência de Deus, porque é necessário uma sabedoria incomum para criar o universo. Deus não apenas criou, mas controla tudo. Tudo está sob seu controle, movendo-se em perfeita ordem. Então, o versículo 1 implica tanto a onipotência como a onisciência de Deus. A palavra criou é a tradução da palavra hebraica bara, e esta palavra nunca é usada em relação a outro assunto. Ela é usada somente quando se refere a Deus. É uma palavra muito importante. Ela significa criar do nada, originar algo que não existe. Assim lemos que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1. Deus criou as criaturas do mar, versículo 21. E Deus criou o homem, no versículo 27. Cada um desses foi um ato separado da criação, um ato distinto de Deus. Não foi um processo evolutivo. O livro fundamental da Bíblia começa com a criação, a obra de Deus que trouxe as coisas à existência. A evolução ensina que todas as coisas surgiram através de uma mudança gradual, ou seja, de um processo natural a partir de matéria já existente. Toda a vida evoluiu de uma vida anterior, de uma forma mais simples. Mas o evolucionista jamais diz de onde veio a vida ou a matéria original. De onde surgiu esta ameba, esse protoplasma primitivo a que todos se referem. Bom, eles não têm uma resposta. Mas nós temos, pois a resposta está na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Coloque Deus em primeiro lugar e não vai ter problema nenhum para explicar isto. Também existe a evolução teísta, que diz que a evolução foi o método de criação divino. Eles podem até se dizer cristãos, mas eles dizem que Deus usou o processo evolutivo para produzir o que nós conhecemos hoje. Bem, francamente, meu amigo, creio que isto é comprometer os princípios, é estar em cima do muro. Esta evolução teísta não é aceita pelos cientistas incrédulos e tampouco é aceita por teólogos conservadores. Eu me considero conservador. Para mim, a evolução teísta compromete os princípios. Ninguém pode dizer, cientificamente falando, o que aconteceu há milhões de anos. A ciência só pode lidar com os processos do presente. Mas conhecemos o que a Bíblia diz e aceitamos o fato de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em nosso último programa, estávamos falando sobre a duração dos dias em Gênesis. Eu creio que mostramos de forma convincente de que, de acordo com Gênesis, capítulo 20, podemos concluir que foram dias solares, dias de 24 horas. Gostaria de dar mais algumas razões pelas quais eu creio que estes dias em Gênesis são de fato os dias de 24 horas. Primeiro, um dia é dividido em 2 períodos, noite e dia, trevas e luz. Este é o método exato para registrar o tempo. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E assim lemos no restante do capítulo sobre os 6 dias. Agora, alguém pode argumentar e dizer que estes não são dias solares, porque o sol só brilhou a partir do 4º dia? Bem, a resposta para isso também é simples. Há momentos em que você não vê o sol durante o inverno, no entanto, continua havendo manhã e noite. No Polo Norte tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. 6 meses as pessoas não veem a luz do sol. Eles não veem o sol brilhando, mas há manhã e tarde. Então dizer que o sol não apareceu até o 4º dia
não significa que os dias não correspondem aos dias solares. É possível ter um dia solar com manhã, tarde e noite, mesmo sem o brilho do sol. Em segundo lugar, vemos que o terceiro dia de Gênesis surgiu o mundo botânico, a vida das plantas e das flores. Agora, se os dias eram eras, se cada dia é uma era geológica, ou seja, como dizem os cientistas, um período de 250 mil anos ou mais, se cada dia de Gênesis é uma era, as plantas teriam morrido por não terem luz do sol por 250 mil anos. Portanto, ao olharmos para o terceiro dia de Gênesis, quando nasceu o mundo botânico, temos que concordar que estes dias eram dias solares, dias de 24 horas. Depois foram criados os animais. Se um dia é um período de 250 mil anos, imagine a vasta multiplicação de animais. Um único casal de ratos pode se reproduzir, alcançando uma quantidade superior a 1 milhão de filhotes em um único ano. Imagine a multiplicação da vida animal se cada dia correspondesse a um período de 250 mil anos. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. E eu faço esta pergunta: por que levou 250 mil anos para que esta ordem fosse cumprida? Deus disse: haja luz. Amigo, Deus não precisa de 250 mil anos para fazer existir a luz. Não precisa sequer de 24 horas. Deus não precisa de 24 minutos ou segundos. Deus apenas disse: haja luz, e houve luz. Você deve ter notado que Adão foi criado no sexto dia. Vamos dizer que o sexto dia corresponde a uma idade geológica de 250 mil anos. Adão foi criado no sexto dia e Deus descansou no sétimo dia. No capítulo 2, versículos de 1 a 2, a Bíblia diz: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Adão foi criado no sexto dia e Deus descansou no sétimo dia. Portanto, Adão teria pelo menos 500 mil anos de idade quando foi expulso do Éden. Com base em tudo isto, podemos concluir que os dias de Gênesis são dias literais de 24 horas, dias solares. Na criação do homem, lemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, assim como o restante da criação de Deus, era algo bom. Tudo que Deus criou era bom. Por exemplo, no versículo 4 lemos: e viu Deus que a luz era boa. No versículo 10, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículos 16 a 18, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E novamente no versículo 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Quando chegamos ao versículo 26, lemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que significa isso? Bem, eu creio que isso significa ou sugere várias coisas. Primeiro, o homem pensa como Deus pensa, apesar de não ter sabedoria infinita, é claro. Mas o processo de pensamento é o mesmo, e isso é o que permite que o homem tenha comunhão com Deus, coisa que os animais não podem ter. Eu viajo muito na minha vida e já estive nas selvas da América Central e também na América do Sul. Eu estive na província de Benaui, na Papua Nova Guiné, entre tribos indígenas. Eu já estive na Coreia, no Japão e também no Vietnã e visitei lugares bem primitivos. Mas eu não encontrei nenhuma pessoa, não importa se civilizada ou não, que não adorasse a algum Deus. Há lugares em que se adora o vento.
Há lugares em que se adora o sol como seu Deus, mas o que eu estou tentando dizer é que eu nunca encontrei um macaco em uma reunião de oração. Nunca encontrei um chimpanzé em uma reunião de oração. O animal mais bem treinado do mundo, treinado para fazer coisas que os humanos fazem, jamais terá comunhão com Deus. E por quê? O homem é a criação mais sublime de Deus, criado à sua imagem e semelhança. O homem tem a imagem moral de Deus e ela se manteve perfeita até a queda. Adão e Eva eram perfeitos, mas ao pecarem perderam a sua dignidade e a imagem de Deus se tornou corrompida. Mas Deus quis restaurar a sua criação corrompida. Como é que ele fez isso? Através do seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz, e através do Espírito Santo produzindo o novo nascimento. Tanto o Filho como o Espírito Santo estavam ativos na criação. Em Gênesis 1, versículo 2, encontramos o Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em João, capítulo 1, versículo 1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O homem precisa ser resgatado, ele precisa de luz. Deus veio do céu para resgatar a humanidade. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos: E o Verbo se fez carne. Em Lucas 2:9, quando o Senhor Jesus nasceu, lemos: E a glória do Senhor os cercou de resplendor. O próprio Senhor Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que aconteceu no primeiro dia da criação? Deus disse: Haja luz, e houve luz. Quando um pecador nasce de novo, pela obra do Espírito Santo, a luz de Deus entra em sua vida e a escuridão é expulsa. O Senhor Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O primeiro dia da criação chama a atenção para uma grande verdade, que Deus é luz e não há trevas nele. Você está em trevas espirituais, amigo? Você está sem Cristo? A luz da vida já resplandeceu em seu coração? Se ainda não aconteceu, creia no Senhor Jesus Cristo, que é a luz de Deus, a luz do mundo, e então você será salvo. Muito obrigado por ouvir o nosso programa hoje. Eu espero que ele tenha sido uma bênção na sua vida. Se Deus quiser, vamos continuar esta mensagem no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.